a rádio da comunidade brasileira. RC Brasil, unidos com amor, pra chegar na família inteira. Na Flórida e no Brasil, tocando os corações, informações em tempo real, dia e noite com muita canção. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Bom dia, gente! Bom dia para você que tá aí do outro lado. Jerusa Luana aqui no programa Mães e Filhos. E estamos aqui empolgados para falar sobre um assunto hoje que eu sei que vai encher o seu coração. Tanto para você que é imigrante aqui nos Estados Unidos, na parte da Flórida, ou para você que está em outra parte do mundo tentando imigrar, para sair do seu país natal para um outro país. Hoje eu trouxe aqui para vocês conhecerem a Patrícia Rigoni, ela que é psicóloga formada lá em Goiás, pela Universidade Federal de Goiás. Isso, né, Patrícia? Mesmo. Você vai se apresentar já para nós. Ela vai falar um pouquinho para nós hoje, gente, sobre o tema como imigrar, né, em outro lugar com os filhos, tanto os pequenos quanto os adolescentes. Então, a Patrícia que tem uma formação psicológica, né? Isso em que fala, Patrícia? É psicológica? Psico-oncologia, Uau, uma das minhas mesmo. especialidades. Psico-oncologia, lá do Brasil, né? Também. E aqui você é health coach, mental health coach. Isso, aqui então, já fiz algumas outras formações. Isso, então ela vai contar um pouquinho para vocês aí da experiência profissional da Patrícia, né? Do porquê que ela está aqui falando com autoridade. Mas mais que isso ainda, hoje eu vou entrevistá-la para nós conhecermos um pouquinho como que é a vida do imigrante aqui, da mãe imigrante aqui, né? Nesse programa Mães e Filhos, a gente tenta trazer para você o maior conhecimento possível para você tomar as decisões baseadas aí em fatos, em realidade, em estudos, em ciência e também no seu emocional, né? Com seu coração leve. Patrícia, se apresenta um pouquinho, seja muito bem-vinda aqui pela Rádio RC Brasil. Muito obrigada. O programa Mães e Filhos te traz com todo o coração aberto. Sim, Pode se apresentar, contar um pouquinho sobre você, né? O que você fez, a sua experiência acadêmica, profissional. E aí eu vou começar a fazer as perguntinhas. Tá certo. Primeiro eu queria te agradecer, é um prazer enorme estar aqui, né? Sendo entrevistada por você desde o início, né? Você perguntou quem que poderia falar sobre tal assunto e logo eu me atentei, fomos conversar e deu tudo certo, estamos aqui. Olha que lindo, né? Então eu sou a Patrícia Rigoni, de novo agradecendo a oportunidade de poder trazer um dos assuntos que hoje é o que toma conta da minha vida, não só profissionalmente, mas também pessoalmente, por ser imigrante. Exatamente, ser uma mãe imigrante, Quando inclusive. você chegou por aqui mesmo, conta pra eles, Patrícia. Vai fazer 3 anos, dia 10 de dezembro. Oh, novinha, né, Patrícia? Então você está passando a fase, não vai falar como profissional e como alguém que vive aquilo também. Exatamente, Uau. tem várias fases, né, que a gente vai passando, isso aí é inevitável. Sim. Então, o que acontece? Eu sou formada em psicologia no Brasil, fiz algumas especializações por lá, então tenho uma atuação aí de mais de 15 anos, tanto na clínica, né, atendendo individualmente, homens e mulheres, especialmente mulheres, mas também atuei junto lá durante todo esse tempo com psicólogo hospitalar e da saúde, e dentro disso como psico-oncologista, né, que a gente estava falando, que é o psicólogo que cuida de pacientes oncológicos e suas famílias, porque é sempre junto, né? Também me especializei em cuidados paliativos, que é a parte final de vida ali, quando a doença ela já não tem mais a expectativa de cura física, né? E diante disso também, consequentemente, especializei em luto e tudo mais.
Mas uma coisa sempre costura com a outra, né? E eu também parti para a prática de constelação familiar, em que a gente vê que existe sim padrões de repetição que se apresentam na vida das pessoas, que às vezes tem a ver com a história de vida, né, dos nossos pais, nossos avós, bisavós, toda uma geração, e que muitas vezes na clínica isso se apresenta com muita clareza, né, de que é algo que eu estou vivenciando ali, mas que não é só meu. Isso que é o mais interessante. Que veio, no caso. Vem de herança, como eu falei, né, antes para você, de corpo e alma, literalmente, né? Muito profunda, então, né? existe sim a epigenética, o estudo disso, inclusive, né? A gente não está falando aqui só de metafísica, né? Estamos falando de ciência, que existe sim uma herança na própria cadeia do DNA ali, comprovando padrões que se repetem de comportamento. Então, é isso que eu quero dizer. E dentro dessa minha experiência, né, assim, fui mãe muito jovem, tenho 3 filhos. Quantos anos tem seu filho mais velho? Meu filho mais velho está com 24 anos. Olha, já tem um jovem aí eu formado, fui mãe, né? Adolescente, né, no final ali da adolescência. Então, trago uma experiência aí de várias situações. Então, hoje eu sou mãe dele, mãe de uma adolescente de 15 anos, que está com 15 anos. Eu sou madrasta, mas eu digo que eu sou mãe, né? Que eu tô cuidando, a gente está aqui junto. O coração, o amor, né? E tem a minha mais novinha, que é a de 9 anos. Que linda. Tive uma experiência de uma gestação aqui, que eu perdi também. Então, assim, sou mãe de 4. Também, né, da perda. Então, se a gente puder, eu vou trazer tudo isso. Porque o que eu quero dizer? Que a minha experiência pessoal, ela sempre, não é que se misturou, mas sempre esteve muito próxima do meu profissional. Então, apesar de eu não ter escolhido atender crianças no meu consultório, nem adolescentes, mas eu venho de uma abordagem psicológica que entende, né? Por isso que eu fui ser consteladora também. Né, que é a psicologia analítica, que é uma das abordagens da psicologia, que entende que existe muita coisa que está no nosso inconsciente e que quando é trazido para a consciência, quando é jogado luz, muitas coisas se resolvem. E o que acontece? A criança pequena, até a adolescência praticamente, ela é o espelho, ela é o reflexo do nosso mundo interno. Então, eu tive sempre essa preocupação pessoal de me cuidar, de me curar, por amor aos meus filhos, né? E é isso que eu falo também na clínica, que eu acabo dando suporte e orientações para pais e mães com seus filhos também. Com certeza. Entendeu? Patrícia, inclusive, conversando com você, uma das coisas que me chamou muito a atenção em trazer você para o nosso programa, né? Principalmente para o meu programa, é porque exatamente essa é a essência. A essência do programa Mães e Filhos pela minha experiência de trabalhar com crianças, eu sempre falo isso. Gente, se nós curarmos os adultos, a criança de amanhã precisa talvez de um pouco menos de terapia. Porque é o que você faz, você cura os adultos, né? Que passaram por situações que hoje eles estão vivenciando. Então, vamos dizer assim, o programa é essa prevenção, né? Não estamos aqui para dizer que existe perfeição na maternidade, não existe mãe perfeita, muito menos eu estou aqui para pregar uma perfeição. É o contrário, nós estamos aqui para, como você falou, colocar luz no que está escuro, que muitas vezes a gente não está enxergando. E é tão fácil, às vezes as pessoas apontam, né? Os outros, principalmente não tem a maternidade, um aponta, incomoda, porque às vezes não está enxergando, mas mais do que isso, o apontar, ele parece um criticar. Então, por que não, em vez de receber, vamos dizer assim, alguém apontando, a gente olhar para o espelho e tentar se enxergar com conhecimento de profissionais, como a Patrícia, por exemplo, que traz para nós ferramentas, informações e ter aquele coração aberto e humilde para receber também, de dizer assim, por que eu não posso ser melhor? Você estando melhor, vai refletir no seu filho. E toda mãe, o sonho de toda mãe ou madrasta, seja quem for, você que cria, você que gera, você que cria, você que tem uma criança ao seu redor, você quer vê-la bem.
né? A gente sabe que isso tá dentro do coração do ser humano. Então é para certeza. isso que estamos aqui. E entrando agora no nosso assunto, né? Para Vamos você, lá. então, mãe, que tá aí morando de repente em outro país e pensando, e se eu largasse tudo e levasse meus filhos para de repente para os Estados Unidos? Vamos ver como é um futuro melhor. Será que estamos falando aí só do acadêmico, esquecendo do tudo que envolve esse largar, esse sair do seu convívio, tanto social, né, familiar. Sim. Então, Patrícia, eu gostaria de saber, assim, com toda essa experiência, como você acabou de chegar, né? 3 anos acabou de chegar. Bem-vinda, né, aos Estados Unidos. E aí, agora aplicando a sua carreira na sua vida pessoal, né, mulher? Isso. Essa é batalhadora e vem trazer pra nós ainda. Olha que coisa Claro. linda. Fala pra mim os desafios emocionais, Patrícia. Eu queria saber, assim, o que uma mulher enfrenta quando você tomou essa decisão, né? Pegou a sua bagagem, não só ela física e pesada, mas como a emocional, de deixar tudo pra trás e trazer seus filhos, que até então também deixaram tudo pra trás, os amigos, os primos, a escola. Exatamente. E chegaram aqui e começaram todos juntos do zero. Conta pra mim esse desafio emocional das mães. Então, vou partir da minha própria experiência. Sim, Como pode eu falei, acrescentar também, se como você eu falei, tiver. vai sempre costurando uma coisa com a outra. Então, à o que vontade. acontece? Existem várias situações de imigração, né? Existe aquela em que a pessoa se programa, às vezes uma vida inteira, não é? Ou a família se programa. Outras que é tudo muito rápido. Outras que é um dos parceiros que decide migrar e a família vem junto, ou não, né? Tem várias situações. O profissional. Existe aqueles que são profissionais que a gente já chama de expatriado, né? Antigamente tinha uma conotação até um pouco negativa desse nome, mas esse é o termo correto quando, por exemplo, eu sou uma executiva ou um diplomata, e aí eu sou transferido para um outro país, minha família, se eu sou casada, né, e tem filhos, vão juntos. Aí já é uma outra situação, mas deixa para outro... assunto para o próximo podcast que a gente vai podcast. trazer para vocês, então. Isso, mas só para explicar essas diferenças, então, Claro. a maioria das pessoas são imigrantes. No meu caso, o meu esposo que decidiu que gostaria de vir, então ele veio primeiro, ainda tem essas situações, né, em que o marido, até a esposa vem antes, Sim. organiza e tudo. Então, ele veio e nós ficamos, eu, minha filha mais nova e minha enteada, porque meu filho já mora em outro estado, inclusive, faz faculdade. E aí nós viemos, né, 8 meses depois. Uau, foram 8 meses longe do marido. Foi. Tem tudo isso Nós mesmo nos que vimos, envolve. 2 vezes eu consegui vir, né, enfim, mas, enfim, esse desafio. O que acontece? Eu nunca imaginei em imigrar. Nunca. Eu já estava com uma carreira muito consolidada no Brasil. Teu coração já estava bem enraizado por lá. Muito, bem, assim, participando de vários grupos científicos, né? Fora a própria clínica com a clientela e tudo. Isso que, graças a Deus, continua, porque tem o recurso online, então ajuda, né? Mas ao chegar, mesmo que eu fiquei esses 8 meses me preparando, e que não tem um tempo certo, né, pessoal? Cada um tem um tempo específico dentro de si. Mas chegando aqui é que você coloca o pé na realidade, e aí começam a bater algumas coisas. Eu, como sou da própria área, não tem jeito, eu sempre vou me analisar e me observar. E eu tive uma crise emocional, posso dizer para você. Barreira da língua, né? Um lugar totalmente diferente, falta de rede de apoio, com 2 meninas, né? Cada uma numa escola diferente por conta da diferença de idade. Os horários escolares. Horários, então assim, uma série de coisas. A minha menor estava com 6 anos. Então é uma fase que a criança ela tá mais ou menos assim flutuando, né? Exato. Ela vai onde os pais vão, tá tudo certo. Sim. Mas a outra tinha 12. Então já estava ali bem no iniciozinho da adolescência, com as próprias questões que já aparecem, né? Fisicamente, emocionalmente. E ela sai desse convívio, né? Dos amigos, de tudo que ela conhecia. Porque uma coisa que eu digo, Jerusa, é que toda mudança de país, ela é uma mudança radical. Exato. Esse é o nome, tá? Porque todo o seu mundo presumido, né? Tudo aquilo que você conhecia,
ele continua existindo, mas ao mesmo tempo você não vê mais. É como se fosse quase uma alucinação, assim, né? Eu falo que a gente é formado e vira analfabeto, né? Exato. Por isso, então, com relação às leis, à burocracia, falava, meu Deus do céu, eu não sei ir no supermercado. Eu tinha dificuldade de comer um sanduíche, que eu não gostava de algumas coisas, não sabia falar, vinha aquele sanduíche daquele jeito. Aí a comida é diferente, o clima é diferente, é tudo diferente. Eu, particularmente, talvez quem está me ouvindo aí, em algum momento passou por uma situação de se sentir muito perdida. Mas, como eu gosto muito de estudar, eu descobri que existe uma especialidade dentro da psicologia também, que se chama psicologia intercultural. Então, eu me dediquei a isso. Eu me especializei em psicologia intercultural. Então, eu fui entender até o que eu estava sentindo. E eu pensei, gente, eu preciso cuidar das pessoas que também estão passando por isso. Então, hoje, eu sou uma consultora terapêutica intercultural. E eu ajudo pais e mães a se adaptarem, a lidarem com isso que a gente chama de luto. E às vezes parece um termo pesado, né? Porque na maioria das vezes a gente pensa, não, luto é só de quando perde alguém, né? Quando alguém morre, alguém que a gente ama. Não, luto é toda perda significativa. É um luto invisível, você falou isso sobre luto invisível, eu achei tão perfeito, né? Luto invisível, mas real, não é? E muito simbólico, e dependendo, por exemplo, eu estava profundamente enlutada pela minha profissão. Então, uma das coisas, né, que eu gosto muito de trazer, quantas mães, inclusive, que tinham toda uma identidade profissional, que chegam num país diferente, que às vezes não vai poder atuar do mesmo jeito, ou às vezes nem tem aquela profissão lá. O que você vai fazer? Você fica perdida. Aí entra o drama, né? Tem minhas filhas, tem meus filhos. Eu nunca esqueço uma psicanalista porque aí eu fui buscar, né? Sim, foi atrás de recursos, né? De recursos, fui buscar profissionais, fui buscar grupos, né, de brasileiros, fui tentar me enturmar para ver se eu buscava aquele lugar de novo, de segurança, né? Conhecido, enfim, e mesmo assim nunca vai ser, né? Exato, não é a Depois mesma eu coisa. descobri, né? Mas enfim. Porque ali ninguém te conhece, então você também é um estranho. Eu falo que a amostra é muito menor, não é? Do que no nosso país. Então, é muito mais delicado e pontual quem você consegue ali, às vezes. A conexão real. Um vínculo verdadeiro, uma confiança. Infelizmente é assim, gente. Pura não vou realidade. mentir, né? Há 20 anos eu moro aqui, isso é a pura realidade. Então, e aí, isso inclusive é sinônimo de sofrimento também, que a gente grande, escuta, eu passei por isso. Muito grande. Muito. Então, muitas pessoas, elas começam a ter sinais e sintomas, não é? Físicos e emocionais, porém a pressão é tão grande de dar não tem certo, tempo de ganhar dinheiro. disso. Não é nem de ganhar dinheiro, é de sobreviver. Não, de poder, porque né? Inclusive então... eu falo muito isso, assim, que a gente passa a sobreviver, não viver, e aquilo vai virando uma bola de neve e você adoece. Então é muito grande o número de ansiedade, né? De crise, de transtornos de ansiedade, de depressão, de atentado à própria vida, né? De estresse pós-traumático. Tem situações que se tornam traumas. Mas assim, a gente, claro, né? Você, quando decide migrar, queira ou não queira, já tem um plus de alguém que em algum lugar está falando de resiliência. Exatamente. Esse é um termo que a gente fala bastante, né? Que é aquela capacidade de se adaptar mesmo com as pressões externas e internas. Porque para dar uma clareada até no assunto, não é que nós estamos tentando, né, Patrícia, levar só pro lado, nossa, então não vou nem sair daqui. Não é isso, desencorajamento, não é isso. Agora, uma coisa é o que a gente sonha dentro do nosso coração e imagina, né? E daí fala, Flórida, imagina só Disney. Sunshine State. E Sunshine State é praia todo final de semana. Claro que tem, graças a Deus, tem essas opções. Porém, gente, é muito importante que o conjunto que a Patrícia tá falando, né? Eu não sou especialista, mas eu posso dizer por experiência de uma pessoa que migrou há 20 anos. E já viu
todas essas fases. Vivenciei Exato, desde as fases de vir solteira até virar mãe. Nós vamos chegar lá ainda na Vamos conversa. chegar lá. Mas compartilhando a experiência, é tão lindo isso. Porque quando a Patrícia falou desse assunto, eu falei, é isso que as mamães precisam escutar. Para vocês que estão aqui no sul da Flórida, né? De repente se sentindo perdida. Olha que coisa interessante. Hoje nós temos a Patrícia Rigoni aqui como uma mental health coach, quem sabe podendo te dar uma luz de alguém que está vivendo nesse momento toda essa adaptação interna e externa, né? E ainda alguém que busca, né? O importante é isso, não ficar sozinho. Temos também um grupo, Patrícia, muito legal compartilhar, um grupo de mulheres sempre que tomam cafés, todas as sextas-feiras, nós temos um grupo de mulheres que você depois pode conhecer também, que eles fazem isso mesmo só pra gente, só pra poder dar esse acolhimento, né? Para essas pessoas que chegam como você, por exemplo. Maravilha. E na sua atuação, né, indo agora pra tua carreira nesse sentido, Patrícia, na sua atuação como mental health, coach, terapeuta, como você falou, intercultural, muito legal isso que você fez, né? Quais são os principais sintomas ou então um comportamento que indicam que essa pessoa está num sofrimento emocional silencioso na maternidade imigrante? Tem alguma coisa assim que você fala, porque a mãe pode estar escutando a gente agora, assistindo e falando, mas será que eu tô passando por isso? Então, talvez esteja na sobrevivência, as crianças vão, corre, porque aqui a vida é corrida. É corrida que eu falo, gente, 24 horas aqui. É um tempo diferente, tão né? diferente, porque as mesmas, eu passei 10 dias visitando o Brasil, eu falei, as mesmas 24 horas aqui, parece que elas são 2. Sim. As 24 horas, elas são longas, você tem o tempo do café da tarde, é claro que você tá lá visitando, não é o mesmo esquema, mas eu não entendo ainda muito bem o porquê dessa... É uma rotina já estilo conhecida, né? Onde a gente nasce, onde a gente se forma emocionalmente, socialmente, é um lugar de segurança. Exato, acho que a gente chega aqui, e sente raiz, a gente tem que começar de novo. E se provar o tempo inteiro, porque as pessoas até então não conhecem entra você. Um monte de coisas, muita não coisa, né, Patrícia? Mas assim, voltando só um pouco o que eu escutei de uma profissional, inclusive, uma vez, que assim, é claro que às vezes você escuta uma coisa que é até para te ajudar, mas dependendo de como você está, aquilo pode soar de uma outra forma. Pura verdade. Inclusive como pressão. As pessoas estão machucadas, às vezes muito, a gente não elas sabe. São sensíveis. Exato. Fora toda a história de vida que a gente não sabe o que é de cada um, né? Claro. Os traumas, os abusos, coisas que já viveu, né? Dentro da casa, né? Então eu escutei assim, olha, você tem que ser forte por você e pelas suas filhas. Então, assim, quando eu escutei isso, eu falei assim, meu Deus, eu não posso vacilar. Só que nisso, a gente às vezes vai esquecendo da gente. Então, quando você me pede, o que eu posso observar? De repente, você que está aí me ouvindo. E é aí que eu juntei com a minha experiência da psicologia hospitalar e da psico-onco. Por que eu estou falando isso? Porque a gente estuda psicossomática. Sim. E é algo que eu trago sempre, né, em palestra, no consultório. Estou dizendo, gente, o corpo é a nossa bússola. Então, se você tem dificuldade de identificar uma angústia, uma tristeza, uma ansiedade e tudo mais, seu corpo já está falando. Só que a grande questão o corpo é o último estágio. Então, é real. Então, por exemplo, é um cansaço além do normal. É um desânimo, né, que você tem dificuldade de levantar da cama. E aí, é claro, vai envolver uma série de coisas. A idade da mulher. O que tá passando hormonalmente. Vamos falar de mãe. Vamos falar de mãe. Exato. Mulheres 40 mais. Chegamos lá! Então, climatério. Exatamente. Às vezes não é o emocional, é o físico também. Mas nem lembra que... eu falo, meu Deus, tem mulheres que ficam anos sem fazer preventivo. Aí depende de uma série de coisas. Veja como vira uma bola de neve. Mas eu não tenho insurance. Mas meu status imigratório. Mas não sei o que, e medo e tal. Não, mas eu tenho que trabalhar. É uma pressão tão louca que não tem como, né, você sobreviver até. Exato. Então, o que acontece? Observe seu corpo. É uma palpitação, é uma dor de cabeça. Isso eu tô falando do mais leve. Porque, na verdade, toda doença é um símbolo de transformação. Isso é junguiano, né? Assim, sempre é uma mensagem a ser desvendada. Então, por exemplo, você está passando por uma gripe que não melhora nunca, ou que sempre recorre. Gente, vamos observar o que essa doença está falando para você. O que ela está te trazendo, né, de mensagem para você. Então, é começar a ter essa autocompaixão.
Começar a se olhar Porque com mais carinho, né? Porque mãe, inclusive, né? Dependendo da mãe, e é claro, também tem vários tipos de mãe, tá tudo certo, Sim. tá? Mas a maioria sempre dá prioridade para o outro, para os filhos, então nem se fala. Mãe serve demais, né? Ela serve muito os Uma outros, vez eu o conversei marido, com, a casa. sim, uma vez eu conversei com uma mãe que migrou com 3 filhos, um de 3 anos, outro de 10, outro de 15, alguma coisa assim. E ela entrou nesse ritmo, sabe, de virar uma máquina de cuidar, entende? Só que nisso ela esquecia até de comer. Mas isso é super natural nas mães. A gente esquece, às vezes, Fora quer tomar que água. E aí vai lá, né? Aqui é a terra do quê? Do fast food. Daí corre Do lá pro snack. McDonald's da Exato. vida e não vê o que tá colocando lixo pra Começa a dentro, né? deteriorar. Então, qual que é a minha mensagem, né? Se você realmente quer ter esse sucesso, né? E sucesso eu quero dizer em vários aspectos. E uma vida em paz com qualidade, não adianta você tampar o sol com a peneira. Você precisa estar atenta às coisas que se apresentam. Não estou dizendo também, igual você disse, não existe perfeição. Mas caramba, se aconteceu alguma coisa, vamos só olhar, vamos pedir ajuda. Exato. Eu não estou dando conta. Você falou uma coisa também muito importante, né? Que às vezes é uma humildade mesmo. Eu escuto muitas mulheres endurecidas dizer, não, eu vou dar conta, isso não vai tomar conta de mim. Mulher, Isso não existe, não. Gente, nós somos seres humanos. Exato. Patrícia, esse Seres ponto humanos. que eu quero continuar com você já, nós vamos fazer uma pausa agora, que esse assunto é tão interessante, tão Sim. profundo, que eu quero que você continue nesse mesmo bem. assunto. Eu vou fazer só uma pausa com você, porque eu quero agradecer, porque a oportunidade que a gente tem, Patrícia, de sentar aqui agora, trazer essa informação no coração dessas mamães, é graças também à oportunidade da rádio, né? A Rádio Sim. RC Brasil, ela está aqui presente graças também à Igreja RCN. Nós estamos aqui para agradecer ao pastor Francisco Pires, a equipe toda aí por trás, né? Que traz a rádio para o ar. Também a Brazilian Depot, que é um dos patrocinadores aqui da Rádio RC Brasil. Então nós vamos rodar a vinheta para vocês conhecerem um pouquinho os patrocinadores, mas fica ligadinho, já avisa a mãe, a tia, quem não tiver aí presente para voltar correndo assistir com a gente agora a Patrícia explicando um pouquinho para vocês desses sintomas, de como se reconhecer, ter a humildade de falar, pera, vamos parar tudo. Tá bom? Fica ligadinho aí, roda a vinheta, Luciana, a gente já volta aqui com vocês. Se Deus está aqui, pra que tristeza? Se Deus está aqui, eu dou beleza. Se Deus está aqui, não me preocupo amanhã. Se Deus está aqui, eu não me preocupo com amanhã. Deus está comigo. Bem-vindo de volta, Jerusa Luana, aqui no programa Mães e Filhos pela RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Hoje eu tenho aqui com vocês que entrou agora, Patrícia Rigoni. Ela que é formada pela Universidade Federal de Goiás, psicóloga e psico-oncologista. Meu Deus, esse nome pega. Acertou. Falei certinho, gente. Isso aí. Ela tem tanta formação que a gente até, né? Se eu for falar todo o seu currículo aqui, eu vou acabar o programa. Enfim, nós estamos falando um pouquinho, para você que entrou agora, né? Sobre o imigrar com filhos adolescentes. E ela tá como especialista dos adultos, da mãe, do pai, das pessoas que passam pelos traumas da vida. Ela está nos dando dicas, né? De como reconhecer se nós estamos aí, de repente, fisicamente, emocionalmente doentes ou passando por alguma situação, né? Que o imigrar nos traz com a nova realidade, a nova o nosso dia a dia, né, Patrícia? Sim, uma nova rotina. A nossa né? nova rotina. Sim, então, você sim. estava falando, você pode continuar de onde a gente parou. E se você quiser também contar um pouquinho, já dando continuidade, por que tantas mulheres se perdem de si mesmas, né? Que você até começou falando sobre o profissional, aí agora você estava falando sobre o corpo dando aquele, né, a resposta, a mensagem. Continua, Patrícia, vamos lá. Então, acho que a gente pode dar um passo para trás de pensar também quem você era no Brasil, tá? Qual era a sua dinâmica de funcionamento, né, com relação ao comportamento e a autocuidado. Então, na verdade, apesar da gente dizer que é um começar do zero, é uma continuidade.
Isso foi algo que eu também pessoalmente aprendi. Você não apaga quem você era antes. Ai, graças a Deus, né? Sim, Eu digo que eu nunca quero mudar quem eu sou. A minha essência não pode mudar. Então, por exemplo, hoje eu não sou psicóloga aqui nos Estados Unidos, eu sou mental health coach, sou consultora terapêutica, sou consteladora. A experiência tá ali na bagagem. E tá vindo aqui junto. Tudo. Então, é inevitável, né, eu não lembrar de observar a psicossomática, não é? Sim. Mas o que eu quero dizer? Que você, mulher, não é? Se lembre um pouco de como já era a sua vida no Brasil. Se aqui os desafios aumentaram, você pode começar a observar se o seu corpo está reagindo com mais intensidade ou não. Vamos falar de corpo, tá? Certo. É aquela mulher que começa a ter problema para dormir, para se alimentar, ou para de comer, igual eu contei um caso, ou ela come demais, começa a engordar, aquela loucura, né? Você vai observando, a libido diminui, não é? A impaciência, a irritabilidade aumenta, não é? Ou um choro fácil, ou uma sensação de vazio, de falta de sentido. Ou as culpas também da maternidade, porque daí o choro, tudo isso, além de sentir, ela se culpa por sentir, porque daí ela não consegue ser a mãe que ela quer, então, a esposa que ela quer, porque ela não está bem. Exatamente. Então, Patrícia, sabe o que você está me fazendo lembrar? Uma coisa que eu já falei nesse programa antes, eu repito. Sim. É também aquela fase, né? Quando a gente vai pegar um avião, não tem que colocar máscara em a gente para poder ajudar quem tá do lado? É mais ou menos por aí, né? É por aí. Então explica aí. Exatamente por aí. Porque, voltando àquela história, né, do espelho, né, e do reflexo de nós mesmos nos nossos filhos, né? À medida em que você avança na sua autocura, no seu autoamor, isso vai se refletir também. Não é só as coisas ruins, não é só as coisas difíceis. Mas essa mãe que fala como? Como fazer isso? Porque ela vai falar pra você, Patrícia, por exemplo, eu não tenho esse tempo, ou às vezes não tenho parceiro que ajuda, né? Tem aquele marido que também, aí eu chamo a atenção dos homens também nesse programa, porque 75% eu acho que são os homens que nos assistem, olha que coisa legal. Olha, só um tempinho atrás bacana, nós tivemos esse número. Pai, você que tá aí do outro lado, o marido, né? Ou futuro pai a ser, ou padrasto. Quanto a mulher precisa do teu apoio, tanto emocional quanto físico, mas também da sua presença, né? Então, porque às vezes um abraço seu cura mais do que uma terapia. Não sei se você tá sabendo disso aí, não. Coisa mais deliciosa que eu falo. Meu marido já até sabe, se eu tô quietinha ali, ele só vem me dar aquele abraço, já me revigora. Sim. Porque às vezes a gente nem sabe por onde começar. Né, e aí é que tá. A gente fica fantasiando. Exato. De que muitas vezes tem que ser algo assim, extraordinário. E não é dia a dia, pequenos passos. Você sabe o que eu falo para a maioria das mulheres, Jerusa, aqui? Fala. Na hora de tomar um banho. Como é que você toma banho? Quanto tempo você gasta para tomar banho? Fala você. Quanto tempo você gasta? Então, é que agora eu já estou... Como eu tô há 20 anos aqui, eu aprendi a me enxergar. Esse programa também trouxe muitas coisas para mim, né? Porque a gente aprende junto aqui. Então, hoje eu me permito, Patrícia. Exatamente. Até que por isso, para eu poder ser... falando um pouquinho de mim, da nossa experiência aqui, que é uma troca, gente. Então, para eu poder ser a tia G da Party Crashes, a entertainer que eu sou, né? Criadora infantil, eu tenho que estar bem. Como que eu vou pular, correr? A gente até tenta, né? Mas eu digo... Então, hoje eu me permito. Mas faz como eu vou tomar banho, né? Eu né? falo para as minhas filhas, porque já teve tempo de que era mãe entrando, mãe saindo, aí eu vim perguntar um assunto e eu no banho, e respondendo, ou seja, nem meus pensamentos comigo mesmo podia ter. Agora eu já falo, a mãe tá indo tomar banho. Geralmente eu faço estrategicamente. Muitas vezes eu espero a casa dormir, que daí eu vou pro meu banho, mas aí já é tarde, eu tô cansada. Pois é. Então você tá tudo trazendo tem que ter um equilíbrio, várias situações que eu já passei. Várias situações aí. E aí vários cenários. E é bom porque aí quem tá nos ouvindo, nos assistindo, de cara já vai, opa, peraí, né? Porque mesmo que eu espere todo mundo dormir, mesmo que eu tranque a porta e diga, não, agora eu vou tomar banho, mas a sua cabeça não para. Exato. E daí você toma banho em 2 minutos. Exato, não pode, né? Não é? E eu digo assim, mulher, olha para você. Olha para o espelho e olha para o seu rosto, olha para o seu corpo, olha para você.
Porque não tem ninguém que vai olhar melhor do que você mesmo. Se observa, roda aqui, roda ali, olha aqui. Isso sem mas falar não como de questões... crítica. Não, porque o que acontece não. também, tem isso hoje em dia, tem ainda a pressão, porque nós moramos num lugar de praia. Tem a tem pressão a física. questão estética, Gente, né? a estética não deve ser uma pressão. Né? Primeiro, E o que eu tô falando é de uma coisa simples, básica, né? de um relaxamento no banho. E de se sentir, sabe? Porque a sua cabeça, às vezes, ou ela tá presa no passado ou no futuro. Exatamente. Menos no presente. Uau, falou tudo agora. Menos no presente. Gente. Então, quando eu digo assim, mas eu digo não, né? Quando a gente fica imaginando, nossa, mas o que é autocuidado? O que é autoamor? Gente, passar um óleo no corpo. Passar um hidratante. Gente, e assim... Usar um sabonete cheiroso que você gosta. São coisas simples, mas é algo que só você vai fazer por você. Começa por aí. E já chega numa fase, Patrícia, porque imagine, 20 anos eu já passei todas as fases. Desde a fase quem tava solteira, que tinha esse tempo todo pra mim. Sim. E depois a fase quando você começa, né, a casar, você olha também pro outro, daí vem os filhos. E daí começou também a fase de empreendedora com filhos. Daí tem toda a história. Então, às vezes, você se sobrecarrega de tal forma que você começa a não vencer. Então, você não está presente. Chega a ponto de esquecer. Peraí, eu comi, já almocei, tomei água, não sei o quê. Já cheguei a essa fase. Sim, será que eu tomei água? comum. Eu pergunto, você viu se hoje eu peguei água? Assim, sabe? Daí a família começa a ajudar. Ó, tua água aqui. Ó, não sei o que lá. Então a gente também tem que olhar. Peraí, tem coisas que tem que falar que não dá. Não dá pra abraçar o mundo. Você sabe um termo que eu gosto de usar, Menos é mais. Jerusa? Eu gosto de usar um Menos é mais. termo, especialmente para as mulheres, né? Para as mamães, enfim. Esse nosso universo feminino. Sim. É que a gente pode aproveitar essa situação de imigração como um rito de passagem. Por exemplo? Por exemplo, quando eu digo, quem era você no Brasil, quem é você hoje? Será que essa mudança radical, ela também não tem um sentido, né? E traz uma mensagem para te falar assim, olha, realmente é uma vida nova. Então, você vai escolher, você continua repetindo o que você vinha fazendo, especialmente com a falta de autocuidado, ou é aqui que a vida te coloca num limite que ou vai ou racha. Porque senão alguma coisa pode acontecer de muito ruim. E, falando de mães e filhos, ter o reflexo nos filhos. É claro que isso não é uma regra, tá? Eu não estou dizendo aqui, fatalidade, não. Porém, aquilo que seus filhos naturalmente vão passar também para além de imigração, como você vai conseguir? Porque às vezes você acha que está fazendo melhor, e não é. Para eles não é, para você mesma não é. E aquilo vai virando a bola de neve que eu falei. Exato. Né? Então, voltando aqui só um pouquinho com relação às crianças, né? As idades. Como eu dei o meu exemplo, né? De 6 anos, ok. Olha o que aconteceu. Esse ano, depois de 2 anos e pouco, a gente pôde voltar no Brasil. E aí minha filha já está com 9. Ela teve um choque lá, um choque reverso. Entende? Uau. Então, as fases de desenvolvimento da criança também, cada fase indica uma situação, uma consciência que ela vai amadurecendo. Uma mãe que está bem consigo mesma, ela vai perceber isso de uma outra forma, né? E às vezes mais efetiva. Ou se ela não conseguir também, a gente tem uma intuição, né, Jerusa? Sim, e ela nunca falha, né? Nunca falha. É coisa incrível de isso Deus, é divino. Da mulher, é divino. É divino, é tão lindo. E a gente esquece disso. É verdade. Tá? Então, peraí, parece que tem alguma coisa errada, mesmo que eu não esteja bem, mas o que tem? Né? O que custa buscar ajuda? Exato. E muitas vezes a gente não se permite. Por exemplo, como você falou, o medo de entrar numa depressão, o medo de não dar conta, a gente esquece talvez de coisas simples e se permitir. Isso. Se deu vontade de chorar, chora. Isso. E aí já começa a se observar, por que eu chorei? Por que eu tô chorando? Exatamente. De onde vem isso? E sabe, entra voltando agora aos pais e aos maridos, essa parte é muito legal. Graças a Deus, meu marido, eu tenho um orgulho de falar dele. Que Todo mundo bom. pensa, porque ele é participativo em tudo. Ele me observa às vezes mais do que eu mesma. Porque eu falo que eu não tenho tempo de me observar. Olha que loucura isso. Cheguei a esse ponto como empreendedora, mãe. Aí eu amo meus podcasts que eu também nunca quero parar. Porque às vezes a gente tem paixão pelas coisas e quer fazer tudo. Mas o menos tem que ser mais. Muitas vezes. Então meu marido sempre fala, peraí...
talvez você precisa de uma visita ao Brasil. E eu precisava mesmo. Uhum. O que era, às vezes, essa emoção? Porque a minha vozinha ia fazer 90 anos, eu queria ver ela, e eu ficava preocupada. E aí, assim, né? o dia a dia, a correria, né? Porque eu sou a recreadora. Aí eu me cobrava também, como recreadora, eu tenho que sempre estar divertida, sempre toda hora bem, Uhum. né? Eu E falei, não, eu não preciso. Eu Tá. sou a recreadora no momento das festas, mas eu sou a mãe. E às vezes a sociedade impõe, né? Mas então a gente tem que se conhecer. Gente, vê a gente aí fora, tá tudo bem, a gente é um ser humano. Vê a Patrícia lá, porque ela é terapeuta, ela pode também estar passando por uma fase. Com certeza, e foi aí que eu busquei ajuda desde o início, Que desde bom. sempre, né? 20 anos de terapia, não é possível que eu não ia pedir, né? Exatamente, aí que tem que fazer aquilo que a gente que tem que prega, fazer, né? justo, Fala, justo. pede ajuda. Então eu fui passando essas fases, agora falando dos esposos, né? Dos pais, realmente o que a acontece. importância deles, né? Sim, mas existe toda uma construção social, histórica também, né? De que o homem não pode chorar, o homem não pode sentir. Deve chorar, deve. Então eu digo o seguinte, sabe, Jerusa, que a gente só tem que ter um cuidado de pensar que assim, se ele não dá conta nem dele, como que ele vai te abraçar? Exato, te acolher? Né? E aí, às vezes, não é o marido mesmo, não. É um outro profissional, é uma outra pessoa, um pastor, um padre, uma rede de apoio que você pode construir, uma amiga, sabe? Porque senão a gente cria outro problema. Exato. E às vezes a gente esquece que ele também é um ser humano, que também está segurando a casa, ele também está se adaptando. Sim. E às vezes vem aquela coisa do meio que do feminista, né? Então, feminino, né? Feminismo, ó o meu português, perdão, gente. Não, tá, vamos lá. Sim, mas então, assim, o feminismo, de a gente pensar que, então eles têm que estar sempre provendo, preparados, ajudando. Peraí, eles também têm as dores, as preocupações. Né? É uma distorção da realidade. E quando chegar aqui, nós podemos até falar um pouco dessa parte do pai, se você quiser, sabe, Patrícia? Porque eles chegam aqui com uma baita de uma responsabilidade de segurar não só a casa, o financeiro, e sai de uma posição, muitas vezes, de trabalhar dentro de um escritório onde vão parar os nossos pais. É numa construção, é embaixo de sol de 40 graus. Pais, a gente enxerga vocês, viu, gente? Homens, vocês são honrosos, porque eu sei que vocês estão passando, às vezes, sai lá do Brasil, daquela situação, né, de ar-condicionado e vem pra cá. Muito obrigada, gente. Quantos empresários aí, né, que fazem essa transição de carreira para um lugar que ele nunca imaginou também, mas ele tem que prover a família, né? E ele tem que prover, ele não tem nem opção muitas vezes, e aí a gente esquece deles também. Por isso que tudo é muito relativo. Como eu tô dizendo desde o início, eu não tô generalizando, nem apontando, nem não existe isso, né? Inclusive, como profissional, é meu dever ético escutar a individualidade de cada um. Sim. Porque cada um tem sua história, seu funcionamento e tá tudo certo, né? Sim. Mas, inclusive aí trazendo essa pauta realmente, aprofundando as crianças e os adolescentes. Isso. Como eu estava dizendo das fases de desenvolvimento, uma coisa que eu fiquei encantada, inclusive, eu já imaginava, mas vi ali, né, na minha frente, é a facilidade que um cérebro infantil tem de aprender coisas novas, né? O inglês dessas crianças, gente, em 3 meses. Falo, meu Deus do céu, lindo. Porque uma mulher de 40 anos é muito mais difícil de aprender agora né, eles... do que uma criança. E adolescente tudo, né? também. Então, Quando você está falando de equilíbrio, eu estou trazendo, claro, os sintomas, as coisas mais difíceis, mas lembrando das coisas boas, que aí a gente consegue equilibrar mesmo. Então, poxa, né? Se eu fiz essa escolha, olha aí que bacana. Minha filha está com saudade da avó, mas vamos tentar trazer o que é bom também, a oportunidade, isso e aquilo outro. Com relação aos adolescentes, como eu disse que foi um pouco mais difícil. Isso, como foi e eu tenho certeza né, que pra sua adolescente de 15? Então, ela tinha 12, né? Pois é, começando a pré-adolescência. E a fase que mais precisa se identificar com os amigos. Como foi isso? Então, e aí, como eu disse que a amostra aqui é pequena, o adolescente, ele preferencialmente, ele vai buscar outros brasileiros. Não é americano, enfim, de onde for o país, a menos que não tenha escolha, né? Mas mesmo assim é uma realidade diferente. Mesmo sendo brasileiro, tem toda aquela dinâmica diferente de quem é imigrante. Então, assim, é ficar muito atento, né? Infelizmente, não é um problema só aqui, é no mundo todo, no Brasil também, né?
A questão das amizades, das influências. É um cérebro imaturo. Não adianta você querer uma responsabilidade de uma criança de 12 anos, porque ela é uma criança. Sim. Ou de 13, ou de 14, ou de 15. Muitas vezes eles tentam, Não né, é- adultarizar, Não é um cérebro responsabilizar. maduro. Não O é. que eu sempre falo quando eu atendo pais e mães é dizer o seguinte: o cérebro é imaturo, cognitivamente Exatamente. falando, neurologicamente. Exatamente. Como que você vai exigir algo que nem você às vezes consegue, sabe? Então, assim, uma tolerância. Aí vem, né, a história. Ah, como que te trataram, né? Uhum. Como que Aí foi entra seu pai, tudo. sua mãe na sua adolescência, na sua Uhum. infância? Então, enfim. Tema para terapia, né? Tema Mas que vai pra tudo, é né? lembrar que ficar muito atento, porque adolescente dá nó em pingo d'água, né? Uhum. É porque eles estão naquela fase hormonal também, gente. Eles E- estão uma panelinha de pressão, desenvolvendo Sim. ali o corpinho Sim, emocional. além E o do... cognitivo, às vezes, nem alcançando. Não, o corpo. o cérebro ele só amadurece depois de 21 anos. É 25, né? 21, Uhum, 25, enfim. Varia aí para amadurecer 100%. Estou estudando neurociência, é, Patrícia. Olha que delícia, adoro esse Isso tema. aí. É amadurecer fisiologicamente, Uhum. né? Agora, emocionalmente dizendo, psicologicamente falando, é uma fase de busca de identidade. Quem sou eu? Até onde eu vou? Por isso a questão dos limites, não é? Uhum. Então, é claro, não é também aquela criação extremamente rígida, mas atenta. Uhum. Aí é que faz toda a diferença. E veja o perigo. É um pai e uma mãe que está sobrevivendo, que às vezes deixa o seu adolescente em casa, Sobrevivendo sozinho. também. Sobrevivendo também. Ah, Patrícia, mas né, como assim? O que eu posso fazer? Eu tenho que trabalhar. Claro que tem. Mas hoje tem alguns recursos, né, Jerusa? Sim. Por exemplo, telas. Existe sim os recursos de você bloquear certos tipos de aplicativos. E eu sou da Ter opinião que nem deveria ter. Lá em casa, de segunda a quinta-feira, é zero telas. Quando Elas gostem ou não. quando consegue, né? Cada família tem as suas regras, sua Exato. dinâmica. Mas o que eu quero dizer? Inclusive é lei, né? Aqui na Flórida, se eu não me engano, até 13 anos, né? Proibido. Pra não ter na escola. vida social. Ah, na Rede escola? social. Eu não E sou levar especialista celular. nisso, mas Uhum. eu sei que tem Também não sim. sei direito ainda. Depois a gente As pode regras. trazer, mas até certa idade não ter rede social. Na escola é proibido celular, né? Algumas, enfim. Tem alguns recursos que você pode usar. E até certa idade, a própria... tem algumas fabricantes aí de celular, inclusive, que tem... Ele mesmo já apresenta, né? O bloqueio familiar, Exato. né? A vigília que, por lei, até 15 anos... Tá tudo bem, porque aí vem aquela discussão, invasão de privacidade já não é. Não, mas é cuidado. Exato. Né? E o E pai e a presença. mãe, a presença. O pai e a mãe, o adolescente, ele quer fazer tudo, porque ele tá experimentando. Claro, é tudo novo, ele acabou de nascer, ele tá com a vida toda aí pra Sim, ganhar. tipo, Então, quem assim, sou uau. eu, né? Essa é uma Deixa eu parte fazer. boa. É a parte É a parte boa. de querer viver com intensidade. Mas pode ser perigoso. Claro, total. Né? Então, o diálogo é muito importante, mas aí volta. Se você não tem um diálogo consigo mesmo, como que você vai fazer com o seu filho? Entende? E às É um vezes conjunto de coisas. A correria, né, faz com que a pessoa às vezes esqueça, né? Por Exatamente. exemplo, é interessante isso mesmo, porque até, por exemplo, como recreadora, pra mim é fácil porque é o meu trabalho, eu brinco com as crianças, mas já teve, na própria casa, minha casa, já teve a minha filhinha, mas falou, mãe, você não tá brincando muito comigo. Olha aí. Então você veja que mesmo eu trabalhando com isso, chega em casa, a gente aquele casa de ferreiro, espeto e pau, sem Isso, querer. é. Porque às vezes a gente deixa um pouco do, peraí, mas é a conexão dela, na idade dela, que tem 5, é importante. Demais. Aí hoje, inclusive, né, que é O brincar, de buscar mais cedo, que hoje ele sai mais cedo da escola, o propósito é, eu tenho tanta coisa pra fazer, que gente, como empreendedora, como tudo que eu tenho tanta coisa, o pós-festas, e eu penso assim, mas de todas elas, qual é o momento da conexão? Então, elas vão ficar lá pra fazer essas coisas. Exatamente. Por exemplo, eu poderia estar lá resolvendo. Falei, não, meu podcast é importante pra mim. Então, são escolhas que a gente tem As que fazer. prioridades. E tá tudo bem, gente. Depois, não dá conta, tá tudo bem. Não se culpe tanto. Mas tem que desenvolver essa autocompaixão.
Esse se auto-amor. permitir. Então, Se isso que eu tava permitir. tentando dizer, sabe, Paty? Que É. o que me faz, assim, poder florescer nas festas também foi porque eu tive que passar essa fase de repente, assim, não, eu me permitir. É. Eu tive que me permitir, né? Ao saber quem você é, em Exatamente. profundidade, é aquilo, olha. Eu Um sou segredinho junguiano, Olha que tá? legal. Vou Opa! trazer. Gente, Tudo ela é aquilo- psicóloga junguiana. Eu aprendi isso hoje, né? Junguiana, dessa psicologia mais Profunda. Isso que significa. A gente aprendeu aqui hoje no estúdio. Isso, como a gente está falando de inconsciente, o que acontece? 90% das coisas que falam de você chama-se projeção daquela pessoa que está falando. Deixa eu explicar. Uau! Explica aí. Deixa eu explicar. Temos 2 minutinhos só, Patrícia. Se alguém Não, aponta, Lu, eu se quero alguém mais. aponta o dedo para você e fala, ai, mas a Jerusa é muito escandalosa, né? Um Ai, eu exemplo. adoro ser, tá, gente? Você que falou isso, por isso que eu tô falando Verdade. agora. Não, Você mas que me na trouxe. verdade, Que até era eu algo me que preocupo. te criticavam, eu me preocupo. não é? Eu me preocupo A com pessoa isso. que tá te criticando, ou ela é também, ou ela queria ser. Pois é. Ela então, tá em vez de falando, admirar, vai e critica. ela tá falando da sombra dela, só que ela não tem consciência disso. Por isso que eu trabalho com o método alma. Eu te ensino, tá, gente? Você quer ser escandalosa? Eu te ensino. Exato. Porque a sombra da gente é tanto que é bom quanto que é ruim, tanto que é positivo quanto negativo. Claro, a gente tem que trabalhar, né, construtivo ou Patrícia? não. Aí colocando, a gente tem que trabalhar, galera. O autoconhecimento é isso. Eu consigo reconhecer que o que incomoda no outro, em alguma parte tem em mim. Ou a falta, ou a sobra, será? Ou até a potência que eu não desenvolvi. Outro dia eu escutei de uma mulher falando, poxa, mas eu admiro tanto fulano, ela vai lá, sobe no palco, fala e acontece, tal, não sei o quê. Queria tanto ser assim. Quem disse que você não é? Exato, de repente você Vamos acolher essa dor, lembrar de toda a sua história, de quem você é, de tudo que você já superou e etc e tal. Aí a gente mergulha, tá? Nisso tudo, e aí você avança. Uma coisa linda que eu aprendi na infância, antes pra gente terminar, que eu acho isso tão legal, que é uma coisa assim que eu acho que protege a gente. Por exemplo, eu nunca senti assim a inveja do outro. Eu não sei o que é isso, graças a Deus, mas foi por um ensinamento que eu tive lá na casa do meu pai. Ele sempre falava assim, se o outro tem, a gente tem que admirar, aplaudir, porque ele fez por merecer, mas lembrar que você quer, você pode também. Exatamente. Você consegue, porque vocês são isso. feitos iguais. A única diferença é que vá buscar, Exato. faça a sua parte. Agora, se não fizer, admire o outro que fez. Tá vendo? Então eu não sei, isso aí, ó. sinceramente, às vezes eu falo, que legal, olha como subiu, mas as pessoas têm dificuldade de ver a gente. Aí eles querem criticar pra se sentirem melhor. Aí eu falo, gente, porque mas tá que na meio sombra. triste isso, né? Traduzindo em psicologia junguiana, não é? Pois É aquilo sei que lá. eu não coloquei luz ainda dentro de mim. Aí eu quero abaixar, afagar. E daí tem os outros que Exatamente. também são os influenciados, né? Eu sempre falo, gente, Também. pensa por si só. Quando receber uma crítica, escuta os dois lados. Porque muitas vezes você vai no embalo, às vezes ignora uma pessoa que pode ser ali uma pessoa boa Não pra é? tua vida, por causa que foi Pode ser uma no palpite dos oportunidade. outros, não tem nem Isso. personalidade. Tem umas coisas Aí- imaturas, tem que, né? E aí isso tudo ganha uma proporção muito maior quando você é imigrante. Exatamente. Entendeu? Né? Porque aí você, mãe, você largou sua profissão no Brasil, vamos supor. Aqui você tem que se dedicar 100%, aí parece que um pedaço seu tá faltando, né? Você fica incompleta e daí você fica olhando as outras pessoas, você se compara, Exato, você né? esquece que dentro de você existe uma potência que você só precisa mergulhar para encontrar. Então, acho que se eu puder deixar uma mensagem aqui, é nesse aspecto. Nós estamos, sim, numa situação diferente de vida, como imigrantes. Porque estamos longe do nosso país e uma série de outras coisas, que eu já falei várias aqui. Sim. Mas é só lembrar disso. E aí tem a autocompaixão. Não espere do outro isso para você. É perigoso. E o tempo vai passando. Você pode adoecer. Aquilo que às vezes você está planejando pode não acontecer. Porque você não deu abertura para poder olhar como deveria. E quando isso acontece, aí é um salto maravilhoso, é o rito de passagem que eu falei, para um outro momento. E voltando, né, como eu falei no início de mim,
é o momento que eu estou, assim, né? Eu mergulhei, entendi, acolhi, me lembrei de quem eu era. Voltar no Brasil, para quem tiver oportunidade, para mim foi um respiro. Para assim, mim foi também. Uau, voltei. Para mim também. Foram 10 dias que eu falei. Foi 10 dias pela primeira vez sem as crianças, sem o marido. Foi um presente para mim ir me reencontrar. E daí eu fui ser a filha, eu fui ser a neta, eu fui ser a tia. Se lembrar de quem falei, você uau, era. Gente, que delícia. Aí eu voltei muito assim, mais cheia para transbordar em casa, para transbordar no trabalho. Mas então, mesmo, legal, né? Mesmo para quem não tem como fazer isso, que a gente verdade. sabe sim, não Das podemos, situações. né, deixar de lado, é lembrar o seu objetivo, qual é o sentido. Porque também não é problema nenhum se você dizer que, você perceber que não é o que você queria. Claro. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Mas valeu a experiência. Então, é o equilíbrio entre o bom e o ruim, entre o aprender, entre o se desafiar, Isso. entre aquilo que te move. E não é vida. vergonha se precisar voltar. De forma alguma. Eu acho que tudo é É experiência, né? É. Muito obrigada, Patrícia. Que prazer, que emoção estar aqui com Realmente, você. querida. E você vai voltar. Patrícia vai voltar, gente, porque o assunto aqui é longo, né? Papais e mamães, pra vocês aí que nos assistiram, obrigada pela sua participação conosco hoje. Muito legal, gente. Esse assunto, ele como que fala? Como dizer que fala? Não, na manga? Ah, não esqueci de dizer. Esqueci. Uma carta na manga? Carta na manga. Tipo assim, é tanta coisa que a gente tem, né? Pra descobrir dentro de si, como uma carta na manga mesmo, a mágica, né? Sim. Enfim, gente, eu desejo pra vocês uma semana maravilhosa. Até quinta que vem. A gente dá continuidade aí nesse assunto, hein, Patrícia? Não quinta que vem, mas numa próxima, né? É isso aí, tô Então, à tá disposição. Muito obrigada, Obrigada a você. Jerusa. Gente, Até um mais. abraço, um ótimo final de semana. Deixa seus comentários. Segue a gente. Mães e filhos, amor sem fronteiras. Jerusaluana, falando de esperanças verdadeiras. Amor para um futuro melhor. Na Flórida e no Brasil, sempre com calor. Rádio RC Brasil, tocando corações, união e carinho em todas as canções. Amor para um futuro melhor. Na Flórida e no Brasil, sempre com calor. Ondas do rádio levam a mensagem de paz.